chamado ao ministério. Não é algo tão fácil. E às vezes a gente olha e pergunta: o que Deus quer de nós mesmos? Por que Deus quer eu? O que Deus quer que eu faça? Certo homem estava viajando num avião e perguntaram a ele o que ele estava fazendo. Ele falou que está trabalhando no ramo pecuário. O pai dele pega lobos e transforma eles em ovelhas. Era um pastor. Mas, às vezes, estamos meio nesse desafio, né, de trabalhar com o nosso Pai Celeste, que convida os lobos para serem transformados. E nós temos o privilégio de ministrar e acompanhar eles. Nós, quem somos nós? E o que nós fazemos? Por que Deus quer que nós trabalhamos? Jesus veio e neste mundo ele então começou a apresentar o reino do Pai, o reino de Deus, e chamou pessoas para trabalhar e ministrar nesse reino. E as pessoas que ele escolheu não eram pessoas mais aptas e mais certas, pessoas perfeitas para esse trabalho. Pegou pessoas normais, e eu quero olhar hoje para uma pessoa que Deus escolheu, que assim talvez do nosso ponto de vista era a pessoa errada, para servir no ministério, mas Deus chamou, transformou, e o resultado que nós temos deste homem transformado por Deus é incrível. O primeiro encontro de Jesus com esse homem temos em Lucas 5, de 1 a 11. Lucas capítulo 5, de 1 a 11, temos uma história desse primeiro discípulo. E aconteceu que num determinado dia Jesus estava próximo ao lago de Genezaré e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos que pertencia a Simão. Ele solicitou que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava ao povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, assinaram aos seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começaram a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: não tenhas medo. A partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Conhecemos bem essa história desse encontro de Jesus com o Simão. Ela chama muito minha atenção. Aonde você vai procurar um futuro pastor, líder? Se você quer um teólogo, se você quer alguém que senta na sua mesa, no seu gabinete, e que conhece todos os livros de cor e sabe todos os versículos e todas as formas de lidar com a igreja e seres humanos. Talvez até tenha conhecimentos, estudos e o que mais nessa área. Talvez lá a gente gostaria de procurar e achar alguém que já está perfeito e apto para pastorear. Jesus não procura assim. Está indo na praia, vendo um Simão que estava pescando. Não tinha nada, redes vazias, barcos vazios, estavam lavando as redes.
E aí ele lança um desafio para esse Simão. Ele fala, Simão, vai lá onde está fundo e pesca de novo. Simão, com sua maneira normal de já retrocar e falar, mestre, não vai dar certo não. Esse negócio não funciona, já tentamos. E deixa bem claro, eu sou pescador. O senhor é teólogo, mestre. Eu sei o que eu fiz. Eu tentei. Não deu certo. Agora de dia, no lugar mais fundo. Não tem como. Mas se o senhor falar assim, tá bom, eu vou. Por causa da sua palavra. Se o senhor diz assim, então tá bom, nós vamos. Ele foi, lança as redes. Tem tanto que não tem como cuidar de todos. Chamou outro barco, venha me ajudar. Eles vêm, eles enchem os barcos, os dois quase afundando. Chegam na praia, ele fala, Senhor, larga eu. Não vai mais atrás de mim. Eu estou notando que o Senhor é santo. Eu, pecador, pescador, mas é ninguém. Mal consigo cuidar da minha boca. O Senhor quer que eu trabalhe, que eu vou com o Senhor, que estou perto, o próximo, não dá. Eu não consigo. Olhando para a minha vida, não sirvo para isso. Eu sei das minhas falhas, das minhas fraquezas, eu sei dos meus medos, das minhas dúvidas. Eu não consigo. Afasta-te. No mesmo tempo, ele estava com os barcos cheios de peixe. Um pescador tenta pescar, isso que é a tentativa diária que ele faz. Se ele consegue pegar alguma coisa, ótimo. Ele tem um sustento. Quando ele pega muito, ele é um bom pescador. Quem tem todos os barcos lotados ao ponto de quase afundar, é super bem sucedido. E o negócio estava indo muito bem agora. Se nós olhamos para os peixes, essa história... Olha, todo mundo vai querer comparar peixe com Simão, porque Simão é o pescador. Todo mundo falando contigo, falou aquele homem e fez você prosperar tanto nesse ramo. Olha, legal. Talvez hoje nós pagamos as dívidas que nós temos. Talvez hoje a gente dá um up no nosso negócio. Talvez é hoje. Ele olha para a sua vida. Olha para os barcos. Olha para os bens materiais que ele tem. Olha para si. Olha para Jesus. E disse, eu topo. Eu deixo tudo que tenho para trás. Eu deixo tudo que conquistei. Meu trabalho, meu sustento, minha vida, minha segurança, minha felicidade, meu conhecimento, tudo que tenho, tudo que sou. Eu deixo tudo para trás. Para viver uma vida que nem sei certo ainda como será. Disposto a atender a um chamado. A Bíblia fala, ele deixou tudo para trás. Versículo certinho fala assim, então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram Jesus. Esse é o primeiro passo. Primeira coisa que nós precisamos fazer, uma renúncia. Abrir mão de si mesmo. Falar, eu renuncio àquilo que eu já conquistei. Os meus direitos. Nem sempre é tão fácil. Nem sempre é tão gostoso nos sentimentos de abrir mão de tudo que tem. Mas temos um chamado. Vocês ouviram o chamado de servir. O diácono não foge muito do trabalho pastoral. Na verdade, o diácono é o braço direito de um pastor. Ajuda nas visitas, ajuda nas conversas, ajuda no funcionamento. Ele vai em todos os lugares onde precisa de ajuda. Traz pessoas para a igreja. Está junto com o pastor.
Às vezes cutuca ele um pouquinho e fala, ânimo, vamos. É uma ajuda. Também precisa ter essa disposição, essa decisão. Eu abro mão de mim para servir. Algo que nós temos visto em vocês. De falar claramente, sim, estamos dispostos. Quando comecei em Ponta Grossa, uns anos atrás, quantas vezes recebi uma ligação do UVA? Tem pessoa em tal hospital. Vamos lá? Tem outra pessoa naquele hospital. Vamos lá? Tem pessoa que precisa de ajuda. Pode ajudar lá? Tem alguém que vai vir no domingo. É tal nome, tal pessoa. Ela vem de lá. Assim que é a história, você pode dar uma atenção à pessoa? Sempre bem preparado por causa de um diácono que estava fazendo o seu papel. Do Bruno, na mesma forma, desde o início, falando, olha, eu quero estar junto. Quero estar junto, quero acompanhar. Foi sem dúvida e sem dificuldades que deu para falar, Bruno, você pode dar continuidade. Faz o trabalho lá. Alguém que se dedica a isso. Enquanto caminhava com Jesus, esse Pedro, esse Simão que foi mudado para Pedro, enquanto andava com Jesus, aí ele foi impactado. Muitas vezes impactado. Em Mateus 14 nós temos a história que eles estavam com o barco, tinham deixado Jesus lá, ele falou, vão adiante. Tá bom, eles foram. E de repente, no meio de uma tempestade, na noite, alguém andando sobre as águas. Eles entram em pânico, porque eu não sei quantas vezes vocês viram isso, de noite, remando num lago, alguém andando ao teu lado, eu não sei o que você faria. Eles estavam apavorados, né? Não é uma coisa que se repete diariamente. Aí eles reconheceram que era Jesus. Pedro falou, se és tu, chama eu também. Jesus disse, venha. E pior que ele foi. Pulou para fora do barco e andou em cima da água. Essa fé nesse Jesus. Se Jesus disse, vem, eu vou. Qual segurança você tem andando sobre a água? Parecem todos os conhecimentos. Pescador tem muito conhecimento de andar sobre as águas. Não funciona. Já devem ter se jogado quantas e quantas vezes no lago para tirar as redes, ou sei lá, para puxar o barco. Nunca andaram na água. Jesus disse, pode vir. Ele pula fora do barco e vai. Com uma fé, eu não sei se você teria feito isso, não sei se eu teria feito, não sei. Muito mais tarde, quando eles voltam para a pescaria, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, quando eles voltam para a pescaria, ele reconhece que Jesus está na praia, ele se joga do barco e vai nadando até no final. Então, ele sabia como que funciona nadar, ele sabia, a água ele conhecia, mas Jesus disse, pode vir. Nós vamos experimentar coisas sobrenaturais. Contra toda a lógica, contra toda a inteligência, contra tudo que nós conhecemos e todas as nossos conhecimentos, contra tudo isso, nós precisamos agir às vezes, com fé. E ele andou sobre as águas e funcionou. Ele viveu um momento extraordinário. E só ele, os outros discípulos estavam no barco. Aí começou a duvidar, a gente sabe, ele começou a afundar, ele pediu socorro, Jesus tirou ele e falou, tem que ter fé. Tem que ter fé. Se vocês querem andar sobre as águas, se vocês querem conquistar coisas, é com fé. Muitos outros não vão experimentar o que vocês vão experimentar. Muitos outros não vão ter essa história que vocês vão ter. E se vocês não têm a fé também, não vão ter. É com fé. Eu sei que a lógica não permite às vezes fazer aquilo que nós fazemos. Mas se Jesus disse, pode vir, vai. Essa história vai ser sua. Só sua.
pouco mais tarde, Mateus capítulo 16, versículos 13 a 20. Eles têm uma grande pergunta, uma grande questão. E quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus. O que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Nessa grande pergunta: o que vocês acham, quem sou eu? Simão Pedro fala na hora: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E continuando aqui, Jesus olha para ele e fala: Simão, tu és abençoado. Não foi carne ou sangue que te revelaram isso. Você teve uma inspiração divina. Deus se comunicou contigo. Deus se manifestou e você entendeu. Agora você conhece algo mais no mundo espiritual. Não foi a carne que te fez entender. É algo sobrenatural. Você conheceu agora algo que muitos não conhecem. E mais, eu vou te usar para a questão igreja, algo novo. Você vai ser importante. Eu quero que você abre. Eu quero que você seja a pessoa que abre e liga aqui na terra para que seja ligado no céu. E Pedro fez. Nós lemos depois em Atos que foi Pedro, quando ele orou, quando Pedro pregou que o Espírito Santo veio. E para Samaria também. E para os gentios também. Para todos os grupos. Ele foi lá e orou e o Espírito Santo veio. E ele fez o seu papel. Ele virou a chave. O impacto de uma vida. Imagine Jesus falando para ti: eu vou te usar. Você vai ser uma bênção para muitas pessoas. Eu vou te usar ao ponto que o que você faz diferença no céu. Pode crer, a vida de vocês vai fazer diferença no céu também. Cada pessoa levada a Cristo é uma vitória. E algo se mudou no céu. Alguém que estava indo para a perdição, agora vai poder viver eternamente com Cristo. Cada evangelho apresentado, cada vez levado uma pessoa ao arrependimento, é uma vitória. E esses impactos, vocês vão sentir. Quantos milagres o Pedro acompanhou, vendo o que Deus estava fazendo, o que Jesus fez no meio do povo. Ele ficou de boca aberta, olha, impactado uma atrás outra vez. E cada vez de novo, o Pedro vendo Jesus agindo. Até o dia em que ele disse: se depender de mim, Senhor, ninguém vai fazer mal a você. Eu estou disposto a te defender. Estou disposto a morrer por ti. Vou brigar. Brigou. Com tanta vontade que ele tirou a espada para defender Jesus e começou a atacar os soldados. Um pescador. Estava bom de briga, talvez, mas não estava instruído na guerra. Mas aí ele simplesmente foi lá e, creio eu, que ele queria acertar tanto a cabeça daquele homem, não acertou sua orelha, a orelha caiu. Jesus mesmo assim curou ele ainda. E um pouco mais tarde, quando ele estava lá naquele pátio se aquecendo no fogo, veio a grande pergunta:
tu és de Jesus também? Não era amigo dele? Não. Não conhece esse homem, nunca ouvi falar dele. Um grande homem que conhecia Jesus ao ponto que poucos conheciam. Que vivenciou tantos milagres, tantos momentos tão especiais. E mesmo assim, quando ele falou em público, não sei quem é. Não conheço ele. O galo cantou. Jesus passou, olhou para ele e Pedro saiu correndo. Esse foi o último encontro. Jesus foi crucificado e não tinha muito o que fazer. Não tinha como ir lá e pedir perdão, não tinha como ir lá e reconciliar-se. Ficou um tanto frustrado, ficou um tanto decepcionado. Aí ele fala com seus colegas, João 21, de 1 a 14. João 21. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Canaã de Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco. Mas naquela noite nada pegaram. Conhecida a história, né? Entretanto, ao clarear de manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou: moços, tendes aí alguma coisa para comer? Eles lhes responderam: não. Então Jesus orientou-os: lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram, e logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois o havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E Jesus lhes pediu: trazei alguns dos peixes que acabastes de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus os convidou: vinde, tomai vosso desjejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era um Senhor. Jesus aproximou-se, pegou pão, eu deu a eles, tomou um peixe e fez o mesmo. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de haver ressuscitado dos mortos. Pedro, decepcionado, ele decide a voltar para seu trabalho anterior. Pastorear talvez não é muito para mim. Andar com Jesus, num momento fica difícil. Decepcionado e triste, ele disse: eu vou pescar. E seus colegas o encorajaram. Sim, Pedro, disse: você entende. Pescaria é contigo. Volta mesmo. Esse chamado a pescar homens, vai pescar mesmo. Você é bom nisso. Eles entraram no barco acompanhado, saíram e pescaram nada. Tão bom. E lá, de madrugada, estão vendo alguém na praia. Ele chama: vocês têm alguma coisa para fazer um café? Não, não tem nada. Então joga no outro lado. E
Conhecemos, sei quem é. Agora sei quem está falando. É Jesus. Eles jogam a rede no outro lado, pegam tantos peixes. Pedro se joga na água, vai lá em frente e vê Jesus. Jesus fala, pega um pouco dos peixes que você pegaram. E ele se joga de volta e vai lá e arrasta o barco para a praia e pega peixes e sentando lá, olhando para Jesus. Interessante. E num dos encontros dos pastores em Curitiba, o pastor Luiz Saião pregou sobre esse texto também. O que Jesus fala aqui para Pedro? Pedro, tu não. Eu não gosto de traidores. Tu não. Os outros podem vir tomar café. Você vai sentar no canto e primeiramente ter um tempo de pensamento. Não falou. Ele não falou, você não queria pescar? Cadê os peixes? Também não falou. Não falou, aquele que começa seu trabalho, mas volta atrás, não é digno. Não falou para ele. Ele falou, vamos sentar, tomar um café junto. E nesse café, vem uma restauração. Pedro, tu me amas? Sim. Então cuida dos meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Sim. Pastorei meu rebanho, minhas ovelhas. Pedro, me amas mesmo? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pastorei minhas ovelhas. Cuido do meu rebanho. Me amas? A condição para fazer o trabalho é amor. Pedro, me amas? Amas Cristo? Ele não fala, Pedro, quanto você sabe sobre ovelhas? Ele pergunta, me amas? Dá para fazer a pergunta também diferente. Se tu amas Cristo, vai se preocupar com ovelhas. Aquele que não se preocupa com ovelhas, aquele que não se importa, talvez não ama. Me amas? Então cuida deles. Quer demonstrar seu amor? Ama, cuida. A história com Pedro não termina aqui, ela continua um pouquinho. Temos muito em Atos, eu não vou pegar todas as histórias dele, não tem como. Quero só ler ainda um trechinho, o que ele escreveu mais tarde. 1 Pedro 5, de 1 a 11. 1 Pedro 5, de 1 a 11. Suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, eu que sou também presbítero como eles, testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo e certamente coparticipante da glória que há de ser plenamente revelada. Pastoreai o rebanho de Deus, que está sob vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores daqueles que vos foram confiados, antes tornando-vos exemplos do rebanho. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós igualmente tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ora, o Deus de toda graça que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. A Ele, portanto,
seja o pleno domínio para todo sempre. Amém. Pedro, agora não mais pescador, agora pastor. Agora um desses que cuida do rebanho, que cuida dos outros. Pedro escreve uma carta e fala para os outros: pastorei o rebanho. A expressão que está aqui atrás é: alimenta o rebanho. Alimenta o rebanho. Cuida do grupo. Alimente-os. Alimentar tem a ver com preparar um banquete. Comer é tarefa das ovelhas. Se a ovelha não abre boca, se a ovelha se recusar a mastigar e engolir, nada feito. Mas o pasto preparado, o banquete preparado, o pastor faz. Se prepara, estuda, ora, pensa, busca, está lá. Mas comer cabe a nós, o rebanho. Como devemos pastorear? Como devemos cuidar? Não com constrangimento, não forçado, não de uma forma que tem que fazer, tem que suportar isso agora. Não, voluntariamente. Deus, estou disposto a fazer. Deus, eu quero. Estou disposto a continuar servindo o Senhor. Eis-me aqui. Voluntariamente, como Deus quer. Não com ganância, mas com boa vontade. Não quer dizer que não pode receber. Isso não é essa a questão. Mas não é o dinheiro que é o motivo do trabalho. Não é dinheiro que nos movimenta, que nos guia e nos faz amar esse trabalho. É a boa vontade. Se você acompanha uma pessoa que vive em pecado, que está com problemas, essa pessoa consegue ser transformada através da orientação bíblica. Ela larga a vida velha e começa uma vida nova, dedicada a Deus. Isso não tem preço. Quando você ora por alguém e alguém é orientado e consegue levantar de novo, ter ânimo novo, não tem preço. Acompanhar pessoas que estão em fases difíceis, não sabendo se querem, não querem, vão, não vão. Acompanhar eles ao ponto que eles falam: eu vou. Eles decidem a viver com Jesus, não tem preço. Acompanhar alguém nas suas dúvidas: quero viver com Cristo, não quero. Ele vai para as águas, entrar junto e fazer público a decisão, não tem preço. Alguém que chega e fala: você pode nos abençoar, nós queremos tanto viver na presença, na graça de Deus. Se celebra um casamento, abençoa os dois, não tem preço. Não por ganância, mas por amor, por boa vontade. Não como ditadores, não como aqueles que oprimem e que recrutam para si mesmo grupos que seguem a si, que seguem sem graça, sem orientação bíblica. Não como ditadores que fazem um emprego, uma empresa disso. Pessoas que não veem ovelhas. Mas como exemplo. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 11, versículo 1: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Façam o que eu faço, porque eu faço o que Cristo faz. Vocês podem me imitar. Assim devemos pastorear. E quando vem o Supremo Pastor, receberá um galardão. Mesmo o pastor, ele ainda está esperando o Supremo Pastor. Eu vejo aqui 3 coisas que ele coloca. Primeiro, nós temos um pastor sobre nós, mesmo sendo pastor, é um Supremo Pastor, alguém que nos cuida. Nós somos importantes para alguém e também podemos descansar porque alguém está cuidando de nós. Nós sabemos que ele vem, ele não vai demorar,
Estamos esperando a volta de Jesus para qualquer momento. Pode ser hoje. Tomara que seja. E temos um galardão. Esse galardão também é apresentado. Eu sei que a gente não trabalha para ter galardão. Mas nós temos um galardão. Deus chama, Deus capacita, Deus cobra, mas Deus recompensa. Quando ele fala aqui, então, jovens, submetem-se ao pastor, jovens, sede submissos. Achei interessante essa palavra jovens. E aqui ele, na verdade, não fala jovens, ele fala novos. Novos, submetem-se ao mais velho. Mais velho, inclusive em alemão a gente usa essa expressão para pastor líder. É o nosso mais velho, assim que é chamado. Quando fui consagrado na Alemanha ao trabalho pastoral, fui ordenado como mais velho, ältester. Não porque eu fui o mais velho, mas porque é um nome que a gente dá ao mais velho. Ele fala mais novos, submetem-se ao mais velho. O mais novo, essa mesma palavra, aparece em Colossenses 3, 9 e 10. Essa mesma palavra que fala assim: não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Vocês se revestiram do novo homem. A mesma palavra que ele usa aqui é a palavra que está usada também os jovens ou mais novos. Achei interessante. Aqueles que são revestidos com o novo homem, os novos, é nós. Submetem-se ao mais velho. Igreja de Ponta Grossa, vocês estão andando junto com o Bruno, estão sendo cuidados por ele. Submetem-se. Algo que precisamos aprender, que existe no reino espiritual, na liderança espiritual, muito atrás disso. O que Deus espera de nós, o que Deus cobra de nós, todos nós sabemos. Todo mundo sabe como que é a cobrança e o que Deus espera de um líder. Toda a igreja sabe o que Deus espera de um líder. Toda a igreja sabe o que Deus espera de uma igreja. Submetem-se. Orem. Estão em dúvida? Lançam sobre ele toda a vossa ansiedade. Assim que ele continua aqui o texto. Tratam todos com humildade. Todo mundo, Deus resiste aos soberbos. Humilhai-vos diante de Deus, todos nós. Ele nos exalta no tempo certo. E, era uma vírgula, lançam sobre ele toda a ansiedade. Vocês têm medo, às vezes, talvez que um jovem pode ter conhecimento suficiente para dar direção à igreja? Dona Otília também faz parte da igreja, é a avó do Bruno. Às vezes, talvez não é tão fácil como vó chegar e agora se submeter ao neto que é líder. Mas a senhora sempre foi grande exemplo. Tem muitas outras pessoas na idade avançada na igreja. Na profissão, uma profissão que o Douglas exerce, sendo pessoa de grande impacto e influência na sociedade, e se submete. O sogro, em vez de dar lição de moral, se submete. E para nós temos líder, alguém que Deus colocou. É muito mais fácil liderar quando o grupo fala, estamos apoiando, indo juntos. Tem medos? Lançam sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de vós. Temos incertezas? Nós também temos. Nós não lideramos e não somos pastores porque sabemos tudo. Não estamos aqui na frente por ter poder ou para se autorrealizar. Fomos chamados. E se a gente não cumpre o nosso chamado,
nós temos uma conversa séria com Deus. A cobrança às vezes é grande. Submetem-se. Bruno também vai ser um pastor da nossa igreja aqui. Ele é licenciado agora da nossa igreja, fazendo parte da nossa igreja. Também um pastor nosso. Pedro alerta, cuidado com o diabo, ele quer vos derrubar, mas animem-se, em todo mundo ele tenta, isso não é nada pessoal. E depois de um pouco de sofrimento, Deus vai os restaurar, confirmar, conceder forças e você estabelecer sobre firmes alicerces. É Deus que vai fazer isso. Deus os restaurará. Precisamos disso. E Deus que vai fazer isso. Você tem momentos em que a força não dá mais. Você tem momentos em que tudo que está acontecendo acaba com a força. E você tem momentos em que nem ânimo, nem força, nem vontade tem mais. Deus os restaurará. Deus os confirmará. Não são os aplausos da plateia da igreja que nos confirmam. Não são as tapinhas na costa que falam, eu estou no caminho certo. É Deus que fala. E mesmo todos contrariando, Deus confirmará. Deus concederá forças. E se não for por Ele, não conseguimos. E Deus vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Ficam nele. Buscam força nele. Continuem. Fazem o trabalho que foi dado a vocês. Façam o trabalho. Gostando ou não gostando. Façam o trabalho. Sendo aplaudidos ou vaiados, façam o trabalho. Deus olha para vocês. Deus espera de nós algo que devemos fazer. Deus quer que nós cumprimos o chamado que Ele nos deu. Deus também vai nos dar galardão. Não desistem. E como Pedro termina aqui, toda honra, toda glória a Ele. Mas continuem. Se tiverem tempos difíceis, procurem um ombro para onde pode encostar, onde vocês conseguem força para o momento. Alguém que te carrega até a presença de Jesus. Pega forças novas lá com Jesus e volta. Temos um rebanho para cuidar. Temos pessoas que precisam. Façam com excelência, com amor. Deus vai os abençoar. Amém.